Então Deus, Ele quer que você comece pequeno, e do pequeno você se torne o quê? Você começa no pouco, e sobre da fidelidade no pouco, sobre o muito, Deus o quê? Deus te coloca. Agora Deus, em nome de Jesus, olha aqui, pastor, sempre tem um jeito de fazer render o que você tem. Presta atenção nisso aqui. Sempre existe um jeito de fazer render aquilo que você tem. Só que as pessoas, elas não querem se contentar com aquilo que ela tem, sendo que aquilo ali é pouco. Ela quer sempre o quê? Sempre mais. Mas a pessoa que é sábia, a pessoa que vai ser bem sucedida na vida, ela faz aquele pouco render. Ela faz um pouco o quê? É que nem aquele ditado popular. Quando a pessoa está em casa e ela recebe muita visita que ela não está esperando, e ela não tem condição de comprar mais comida, a pessoa coloca água onde? Coloca água no feijão, para que assim possa alimentar todas as pessoas que estão ali naquele lugar. Então a pessoa que ela é sábia, que ela é inteligente e que ela quer ser bem sucedida na vida, ela faz um pouco o que? Render. Ela faz um pouco render. Ela multiplica o pouco que ela tem. E Deus honra, e Deus muda a história da vida da pessoa. Olha, pastor, o derrotado, ele inventa desculpa. O vencedor, ele mostra resultado. Diga glória a Deus. Se eu não tenho dinheiro para comprar mais feijão, se eu não tenho dinheiro para comprar mais comida, eu vou colocar água o quê? Eu vou fazer render, eu vou dar um jeito. Mas todo mundo que está dentro da minha casa vai o quê? Vai comer. Eu não vou murmurar, eu vou dar o meu jeito. Eu vou fazer aquele pouco que multiplicar. Quem está entendendo, pastor? Esse é um dos segredos da pessoa que vai ser bem sucedida na vida. Orienta as crianças para fazer silêncio. Nós temos, como seres humanos, uma limitação mental. Se é pouco, não vai dar. Nós temos na nossa vida, na nossa mente, uma limitação mental. Que limitação é essa, pastor? Se tem pouco, não vai o quê? Não vai dar. E quem disse que Deus ele quer que você queira mais? Quem disse que Deus ele quer colocar mais na tua mão, muito na sua mão no início? Não. Deus ele quer colocar justamente pouco, para que através daquele pouco você vê o que? Multiplicar. Se você for fiel no pouco, sobre o muito ele vai te colocar. Então, não tenha a sua mente o que? Limitada, achando que o que você tem na mão hoje, você não vai chegar a lugar nenhum. Achando que o que você tem na mão hoje, você não vai ser bem sucedido. Achando que o que você tem na mão hoje, você não vai chegar a lugar nenhum. Olha aqui, pastor, o que você tem na mão, estenda as mãos assim. O que você tem na mão é o suficiente para você arrebentar. Escuta o que eu estou falando. O que você tem na mão hoje, foi Deus que colocou nas tuas mãos, e é o suficiente para você ser bem sucedido na tua vida. E eu vou provar na Bíblia hoje para você que o que eu estou falando é verdade. Que isso, pastor? Eu tenho tão pouco. Pastor, eu tenho o quê? Tão pouco. E o Senhor está dizendo para mim que esse pouquinho que eu tenho é o suficiente para vencer na vida? Que esse pouquinho que eu tenho é o suficiente para eu arrebentar? É o suficiente para você arrebentar. É o suficiente para você ser bem sucedido. E eu vou mostrar para você na palavra que é o suficiente. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Deus nunca vai dar algo grande pronto. Porque se começar grande, vai quebrar. Se começar grande, vai o quê? Vai quebrar. Olha, pastor, Deus nunca vai começar algo grande e pronto e vai entregar logo na tua mão. Por que, pastor? Porque assim que você receber, você não tem experiência nenhuma, você não tem capacitação nenhuma, você não tem estrutura nenhuma, você não tem sabedoria nenhuma, e logo o que você tem nas mãos vai o quê? Vai quebrar. Porque que experiência você teve para construir aquilo?
você teve para construir aquilo. Quem está entendendo, pastor? Você vê, tem gente que quer as coisas do quê? Pronto. Tem gente que não quer construir o quê? Nada. Será que alguém, quem aqui negaria uma loja já pronta na principal em Macau? Ninguém negaria, todo mundo ficaria feliz. Mas eu pergunto para você, você tem estrutura para manter aquelas portas abertas? Você tem estrutura para isso? Quem está entendendo, pastor? Você vê, hoje muita gente quer vir aqui para Macau, quase ser pastor aqui na Mundial de Macau hoje. Mas será que tem estrutura para manter as portas dessa igreja abertas? Mas será que tem estrutura? Porque olha, pastor, todo mundo só quer o quê? Pronto. Ninguém quer o quê? Ninguém quer construir. Diga glória a Deus. Todo mundo quer pronto. Todo mundo quer herança. Todo mundo quer as coisas do quê? De mão? Ninguém quer subir monte. Ninguém quer jejuar. Ninguém quer perder noite das madrugadas. Ninguém quer partir para cima. Ninguém quer dar vida. Todo mundo quer comidinha onde? Mas com Deus isso não existe. Com Deus você começa pequeno e se for fiel, se partir para cima de pequeno, Deus te faz o quê? Deus te faz grande. Volto e repito, entregar algo nas mãos da pessoa grande e pronto, se ela não começou aquilo, o que ela tem nas mãos, logo ela vai o quê? Ela vai perder. Porque não tem experiência nenhuma nisso aí. Olha aqui, pastor, tudo que começa pequeno tem maior chance de prosperar. Não sabemos lidar quando as coisas são o quê? Pequenas. A maioria das pessoas, quando tem nas mãos algo pequeno, não sabe como lidar com aquilo. Mas existem pessoas que faz daquele limão uma limonada, que faz daqueles 15 reais, 20 reais, futuramente se tornar um patrimônio grande na sua vida. Multiplica, triplica. Tem gente que faz a diferença. Você vê, tem pai e mãe que chega para o filho e fala assim: olha, eu vou te dar uma oportunidade aqui. E a mesma oportunidade que dá para um, dá para outro. Um consegue desenvolver e ser bem sucedido, enquanto o outro fica pelo meio do quê? Porque existe uns que serão bem sucedidos e outros serão fracassados. Quem é aquele que é bem sucedido? É aquele que é fiel no pouco. É aquele que começa pequeno e se torna o quê? Grande. Já o outro não, o outro quer as coisas aonde? Na boquinha. O outro quer as coisas aonde? Na mão. O outro quer as coisas prontas e não vai chegar a lugar o quê? Nenhum. Então, a grande chance que você tem de ser bem sucedido na vida é começando o quê? Começando pequeno. Volta e repito, quem começa grande nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque não sabe a labuta que é para chegar onde? Lá em cima. Quem está entendendo, pastor? Você vê, a Mundial, o apóstolo já começou logo com uma igreja bem grande, com 1000 membros, não foi isso? Ele começou como? Pequeno. E hoje é o quê? Porque ele foi fiel aonde? Sobre muito Deus o quê? O segredo é começar como? Eu posso falar uma coisa para você? Se ele naquele tempo recebesse uma igreja grandona com 1000 membros, a igreja mundial não seria hoje o que é hoje. Não seria. Por quê, pastor? Quem começa grande acaba terminando o quê? Pequeno. Mas quem começa pequeno termina o quê? Termina grande. Quem está entendendo, pastor? Olha aqui para mim. O primeiro Adão, quem sabe dizer que foi o primeiro Adão? O primeiro Adão foi aquele que casou com quem? Com Eva. Glória a Deus. O primeiro Adão foi aquele que casou com quem? Com Eva. Adão, quando ele nasceu de ventre de mulher? Foi a mãe dele que gerou ele? Foi o próprio Deus o quê? Que o fez com as próprias o quê? Então Adão, ele já nasceu o quê? Grande ou pequeno? Grande. Adão, ele já nasceu o quê? Grande. E já nasceu o quê? Pronto. Olha para isso, isso aqui é muito forte. Adão, ele já nasceu o quê? Grande. E já o quê? Pronto. Adão precisava trabalhar? A terra trabalhava para quem? Ele recebia tudo de mãos o quê? E ele começou o quê? Pequeno ou grande? Grande. E qual foi o final dele? Quem sabe dizer? Na primeira tentação dele do quê?
Eu falei o que para você agora? Quem começa grande termina o quê? Pequeno. Mas quem começa pequeno termina o quê? Ele começou grande, terminou o quê? Pequeno. Na primeira tentação ele o quê? Porque olha, pastor, quem começa grande, na primeira porrada desaba. Porque não tem estrutura, não tem sabedoria, não tem capacidade, não tem nada. Não foi ele que construiu aquilo. E se você não sabe o valor, se você não suou pelo aquilo, você não vai chegar a lugar nenhum. Quem está entendendo, pastor? Vai. Então o primeiro Adão, ele foi mal que sucedido. E por que ele foi mal sucedido? Porque ele começou como? Ele começou grande. Quem está entendendo, pastor? Quem sabe dizer quem é o último Adão? Jesus. Jesus foi o último Adão. Jesus ele nasceu pequeno, nasceu grande. Pequeno. Nasceu de ventre de quem? De mulher. E o pequeno se tornou o quê? Eita Deus. O último Adão, que foi Jesus, nasceu pequeno. E de pequeno ele veio crescendo e foi evoluindo e nunca caiu. Porque tudo que começa pequeno e vai crescendo se torna indestrutível. Diga glória a Deus. Você vê, ele começou o quê? Pequeno, no ventre da mãe dele. No ventre da mãe dele, pequenininho. E foi crescendo, e foi evoluindo, e foi progredindo, e nunca caiu. E se tornou indestrutível. Diga glória a Deus. Levanta tua mão direita se você crê. Quem está em silêncio hoje, quem não levanta a mão, não vai receber nada. Mas quem levanta a mão, quem dá glória a Deus, quem diz eu creio, quem recebe, pode ter certeza, você vai receber. E Deus vai entregar coisas grandes para você. Pode ter certeza disso. Levanta tuas mãos, porque você começa pequeno. E você vai crescendo, e você vai evoluindo, e você não vai cair, as tempestades vão vir, você vai permanecer forte, e você vai se tornar uma pessoa indestrutível. Diga glória a Deus. Pode ter certeza disso. Você vai se tornar o quê? Por que Jesus foi bem sucedido? Quem sabe dizer? Porque ele começou o quê? Porque ele começou pequeno. Quem está entendendo, pastor? O segredo é começar o quê? Você quer ver uma coisa? Talvez tem gente aqui que já entregou uma coisa grande para um filho e ele perdeu o quê? Porque você sabe o valor e você sabe o caminho para conquistar aquele grande. Seu filho não sabe. Ele vai ter que aprender com o quê? Ele vai ter que aprender com a vida. Diga agora a Deus. Olha aqui, pastor. Não sabe lidar com 100 reais, vai saber lidar com 100 mil? Não trata bem as pessoas e quer muitos amigos? Não trata bem os pais e ainda está querendo casar? Quem está entendendo, pastor? Quer dizer, é uma pessoa que recebe 100 reais e 100 reais do dia para a noite o quê? Do dia para a noite tem gente que com 100 reais da mão em 5 minutos acaba o dinheiro rapidinho. Quem está entendendo, pastor? Aí eu digo para você, não consegue dar valor a 100 reais, não consegue investir com 100 reais, vai conseguir ser bem sucedido com 100 mil? Da mesma forma que acaba com 100 reais tão rápido, vai acabar com o quê? Com 100 mil. Quem está entendendo, pastor? Olha, pastor, 100 reais na mão de uma pessoa sábia e inteligente é a oportunidade. Diga glória a Deus. Já na mão de uma pessoa que quer começar grande, que não quer desenvolver, que não quer tomar atitude, que não quer chegar a lugar nenhum na vida, quer achar tudo pronto, pode ter certeza, essa pessoa não vai chegar a lugar do quê? Vai chegar a lugar nenhum. Vai ser mal sucedida na vida. Então, cada centavo para uma pessoa sábia, para uma pessoa de visão, é uma o quê? Oportunidade. A pessoa pega aqueles 100 reais e multiplica, aquela pessoa pega 100 mais 200 e triplica. Você vê, aquele David Camelot, que hoje é um grande empresário, um mega empresário, ele começou a empresa dele com quanto? 15 reais. 13 reais. Ele começou a empresa dele com quanto? E hoje esse homem é um baita de o quê? De um empresário. Ele começou com quanto? 13. Tem gente ali que 13 reais, ó, é 30 segundos a cada. Tem gente
reais, ela duplica, triplica em 10 minutos, em 20 minutos, 30 minutos. Quem está entendendo, pastor? Se você for essa pessoa de visão, você vai chegar em lugares que você nunca imaginou chegar na vida. Glória a Deus. Então seja a pessoa que multiplica, seja a pessoa que triplica, seja a pessoa que começa pequeno e se torna grande, que é fiel no pouco e por muito é colocado. Glória a Deus, igreja. Olha aqui, pastor. Repita assim: a medida de Deus é o pouco. Olha que gente, isso aqui é o segredo de Deus. O segredo para quem quiser ser bem sucedido. O segredo de Deus é o quê? Se você entender o que é o pouco, e se você entender hoje que o pouco para você é a oportunidade, você vai ver onde esse Deus vai te colocar. Glória a Deus. Você quer ver uma coisa? 5 pães e 2 peixinhos para 10.000 pessoas. 5 pães o quê? Para quantas pessoas? 10.000. Mas com pouco que você tem na mão, certa alimenta todo mundo. Diga glória a Deus. Com pouco na mão da pessoa, o que? Certa alimenta o quê? Todo mundo. Você vê? Os discípulos estavam reclamando. E Jesus falou assim: mas o que vocês têm aí? E eles falaram assim: mestre, 5 pães e 2 peixinhos. Para quantas pessoas? 10.000. 5 pães e 2 peixinhos dava para alimentar 10.000? Era o quê? Era muito ou era pouco? Mas os 5 pães e 2 peixinhos estavam na mão da pessoa errada ou na mão da pessoa certa? Foi na mão da pessoa certa, que multiplicou. E aquelas 10.000 pessoas comeram, que ainda o que? Sobrou. Diga glória a Deus. Olha, pastor, na mão da pessoa errada, 5 pães e 2 peixinhos enterrados, não acontece nada. Mas na mão da pessoa certa, 5 pães e 2 peixinhos multiplica. Diga glória a Deus. Olha, pastor, Deus entrega nas tuas mãos 5 pães e 2 peixinhos. E se você é a pessoa certa, 5 pães e 2 peixinhos vai multiplicar. E vai alimentar todo mundo. Vai alimentar a todos. Vai alimentar tanto que vai até sobrar. Vai até o que, igreja? Vai sobrar. Pode ter certeza disso. Então, Jesus, ele não pegou muito. Jesus o quê? Não pegou muito. Ele simplesmente tinha quanto? 5 pães e o quê? Foi o suficiente para alimentar toda a multidão. Olha, pastor, 5 pães e 2 peixinhos é o suficiente para mudar a história da sua vida. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Olha aqui, pastor, a parábola dos talentos. O Senhor dá 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 talentos para o outro. Na visão humana, aqueles talentos eram muito ou era pouco? Pouco. Mas Deus, na vida do escolhido, Ele entrega o quê? Pouco. E na fidelidade no pouco, Deus coloca ele sobre o quê? Sobre muito. E o que Deus ele queria que eles fizessem? Enterrassem o talento? Ele queria que eles o quê? Multiplicassem. Olha, pastor, para cada um de vocês aqui, Deus deu talento. Para uns Deus deu 1, para outros Deus deu 2, para outros Deus deu 5. E a única coisa que Deus quer é que você dê desculpa. Porque, pastor, você viu o que aconteceu com aquele que deu 1? Ele foi inventar para Deus o quê? Uma desculpa, não mostrou para Deus o quê? O resultado. E no final o que aconteceu? Aquilo que estava na sua mão passou para quem? Até aquilo que ele não tinha, ele foi o quê? Tirado. Quem está entendendo, pastor? Entenda isso. Deus não quer desculpa da tua parte. Deus ele quer o quê? Resultado. Ele quer que aquilo que ele te deu, você o quê? Multiplique. Quem está entendendo, pastor? Olha aqui, pastor. Mas houve a multiplicação de 2 e de 5 talentos. E aquele que só tinha 1, ele acabou enterrando. E ele não pôde passar de nível. Olha para isso. Aquele que tinha 1, que enterrou, ele não passou o quê?
sendo que aqueles que só tinham 2 ou 5 passaram de nível e multiplicaram aquilo que eles o quê? Receberam. Diga glória a Deus. Olha aqui, pastor. Quem sabe transformar pouco em muito, sabe receber mais. Repita assim: quem sabe transformar pouco em muito, sempre vai receber mais. Você entendeu? Você está querendo a visão dessa palavra muito forte. É impossível você sair de uma pregação dessa e continuar a mesma pessoa. Pelo amor de Deus. Quem está entendendo, pastor? Quem sair daqui e continuar com a mesma visão é aquela pessoa que está enterrando o seu talento e que não vai chegar a lugar o quê? Seja aquele que vai multiplicar. Olha, pastor, pare de reclamar e multiplica. Porque se você continuar reclamando, você está enterrando, e aquilo que está na tua mão hoje vai passar para outro. Até aquilo que você tem será o quê? Vai ser tirado de você. Olha aqui para mim. Todo mundo que reclamou do pouco na Bíblia nunca teve nada, e todos os que usaram o pouco multiplicou. Olha para isso. Todos aqueles que reclamaram do pouco não chegou a lugar o quê? Mas aqueles que multiplicaram o pouco sobre o muito foi o quê? Foi colocado. Então, pastor, Deus ele quer que você seja fiel no pouco, para Ele te colocar sobre o muito, para Ele abençoar a tua vida. Ação na terra é ação aonde? No céu. Quer ver uma coisa? Vai lá em Mateus 14, 28. Olha o que diz a palavra. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: preste atenção nessa palavra, porque é a chave dessa pregação de hoje. O que foi que Jesus falou? Homem de quê? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha para isso. Jesus chamou ele de quê? Homem de quê? Pequena fé. Por que duvidaste? Olha aqui, pastor. Pedro foi chamado por Jesus de homem de quê? Quem que já andou sobre o mar? Quem já andou? Alguém já andou? Porque se você andou sobre o mar, porque se você andou sobre o mar, já ia te chamar lá para você ir no cabo lá. Já ia falar com glória, já para chamar ligar para o doutor Rabelo. Quem está entendendo, pastor? Andasse, eu já ia chamar o doutor Rabelo ali agora. Quem está entendendo, pastor? Então, quem que já andou sobre o mar? Alguém já andou? Mas Jesus chamou Pedro de quê? Homem de quê? Mas aquele homem de pequena fé andou sobre o quê? Sobre o mar. Aquele homem que Jesus falou que era homem de pequena fé, lá em Atos 2, pregou para 3.000 e pregou para aquele povo e converteu 3.000. Diga glória a Deus. Ganhou 3.000 almas para Jesus. O homem a quem Jesus chamou homem de pequena fé, a Bíblia fala que aonde ele passava, a sombra dele curava pessoas. Diga glória a Deus. E aquele homem foi chamado de homem de quê? E foi o líder da igreja. Foi um dos maiores apóstolos de Jesus. Foi aquele que fez a diferença no Evangelho. Diga glória a Deus. E Jesus chamou ele de quê? Imagine se ele tivesse muito, onde é que aquele homem ia chegar? Olha, pastor, se no pouco ele andou sobre o mar, se no pouco ele ganhou 3.000 almas na primeira pregação, se no pouco até morto ressuscitou, imagine aquele homem sobre o muito. Quem está entendendo, pastor? Talvez você esteja aqui sentado nessa cadeira hoje, você é uma mulher de pequena fé. Você é um homem de pouca fé. E se você é essa mulher de pequena fé, e se você é esse homem de pequena fé, se prepara que você vai andar sobre o mar.
Se prepara, que você vai ganhar almas e mais almas para Jesus. Se prepara, que aonde você passar, a tua sombra até morto vai ressuscitar. Glória a Deus. Mas pastor, Deus vai mudar a história da sua vida. Deus vai o quê? Deus vai mudar a história da tua vida. Apenas você sendo um homem de quê? Pequeno. Imagina, se um homem de pequena fé é capaz disso tudo, imagina um homem de muita fé, onde é que ele pode chegar? Quem está entendendo, pastor? E tudo porque ele era homem de quê? Pequena fé. Olha aqui, pastor, Deus está procurando quantidade. Se você está naquilo e usa aquilo que Deus te deu, Deus vai fazer multiplicar. Diga glória a Deus. Pode ter certeza. Seja fiel no pouco, seja esse homem de pequena fé, e você vai ver aonde Jesus vai colocar você. Olha aqui para mim. Qual o tamanho da sua fé? Qual o tamanho da fé que você precisa para dar ordem a uma montanha e fazer uma montanha sair do lugar? Eu quero fazer essa pergunta para você. Quem que já fez uma montanha se levantar? Já fez uma montanha sair daqui para colar? Quem já fez? Alguém já fez? Vocês nunca fizeram? Quem que tem 5 anos de igreja? Quem tem 5 anos de igreja? Vocês nunca fizeram uma montanha sair daqui para colar? Nunca? Quem tem 10 anos de igreja aqui? Hã? Você tem 20? Não, quem tem 10 anos? Vocês nunca fizeram uma montanha sair daqui para colar? Nunca? Quem tem 20 anos? Hã? Vocês nunca levantaram uma montanha? Quem tem 20 anos? Levanta a mão, quem tem 20 anos de igreja. Você nunca levantou, Wagner, uma montanha? Rapaz, você está precisando aprender com o Antônio, viu? Glória a Deus, ali já levantou tudo. Olha, pastor. E Jesus falou, qual foi o segredo que Jesus deu para a gente levantar uma montanha? Ter uma fé como um grão de quê? Você viu, olha, pastor, e o grão de mostarda é grande ou é pequeno? Um simples grão de mostarda, uma fé como um grão de mostarda, moverá de quê? Olha, pastor, tudo que você precisa para mover a montanha é uma fé como um grão de mostarda. Se uma fé como um grão de mostarda pequeno já move montanhas, imagine uma fé grande, aonde você pode chegar. Então tudo que você precisa hoje é de uma fé como um grão de quê? Que vai fazer você mover montanhas, que vai fazer você chegar a lugares que você nunca imaginou chegar na vida. Glória a Deus, igreja. Olha aqui, pastor, o que Deus te deu, se você enterrar, quem tem mais vai tomar de você. Se aquilo que você tem, você enterrar, aquele que tem mais, aquele que está multiplicando, aquele que está sendo fiel, vai tomar aquilo que é seu. Quem está entendendo, pastor? Então multiplica, então seja fiel, parta para cima que Deus é contigo. Diga glória a Deus. Parta para cima, Deus vai ser contigo, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Glória a Deus. Pode ter certeza disso. Eu posso fazer uma pergunta para você? Quem conhece o Robinho aqui? Ele é o terceiro homem mais rico da Bahia, sabia disso? Ele acabou de comprar uma Ferrari de 4 milhões de reais. Quem viu? Quem viu que ele comprou? Uma baita Ferrari. Ele tem irmãos? Tem ou não tem? Tem quantos irmãos ele? 2, né? E 3 irmãos. E todos os 3 também que nem ele, né? Hã? Não? E por que ele é maior que os outros irmãos? Hã? Eu acredito que os irmãos dele já venderam até coisa para ele, sim ou não? Já vendeu carro, já vendeu propriedade, já vendeu coisa, né? Por que, pastor? Porque quem não é fiel no pouco, até aquilo que tem será o quê? E passa para aquele que tem o quê? Que tem mais. Eu tenho certeza que ele tem bens hoje que eram dos irmãos. Que os irmãos perderam, porque não foram fiel aonde? Quem está entendendo, pastor? Ele, diferente dos irmãos, ele o quê? Foi fiel no quê? E sobre o muito ele foi colocado. Ele começou grande, ele começou pequeno. Ele começou com 2, 3 postos.
Ele começou com quantos postos? Foi o suficiente para ele ter o posto dos postos que ele tem hoje. Foi o suficiente para ele ter o padrão de vida que ele tem hoje. Diga glória a Deus. Diga assim para o teu irmão do lado: seja fiel no pouco, e sobre o muito você será colocado. Glória a Deus, igreja. Quem já ouviu falar de Steve Jobs? Já ouviu falar? Steve Jobs, ele foi o dono da Apple. E você sabe como foi que Steve Jobs começou a Apple? Numa grande loja, não foi isso? Na Europa, não foi isso? Nos Estados Unidos, foi isso? Ele começou aonde? Na garagem da casa dele. A Apple. Quem tem iPhone aqui? Levanta a mão. Cadê o iPhone de vocês? Levanta aí o iPhone. Vocês têm iPhone? Ninguém trouxe iPhone? Levanta aí seu celular. Levanta aí. É só tudo domingo na reunião. Misericórdia. Uma palavra dessa domingo, meu Deus. Quem tem iPhone aqui? Levanta para o céu. Se você tem um iPhone hoje, sabe por que você tem? WhatsApp, Instagram, Facebook, Play Store. Porque você hoje consegue ver uma pessoa do outro lado do país. Por quê? Porque um homem chamado Steve Jobs, na sua pequena garagem, foi fiel no pouco e sobre o muito foi colocado. Forte para Jesus. Quem vai entender, pastor? Seja fiel no pouco e sobre o muito Deus vai te colocar. Deus vai te abençoar. Deus vai o quê? Quem trabalha de carteira assinada? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem trabalha de carteira assinada? Ou trabalha para os outros? Quem trabalha para os outros aqui? Levanta a mão. Eu posso te falar a verdade? Posso ou não posso? Olhando nos teus olhos, você tem estrutura para receber o que eu vou falar? O pastor te ama. O pastor o quê? E eu tenho que falar a verdade para você. Você está enterrando o seu talento. Quem está enterrando, pastor? Você está o quê? Está enterrando o teu talento. Está na hora de pegar esse talento aí e multiplicar. Quem é que compra fazenda? Quem? Seu patrão. Quem é que compra carro? Seu patrão. Quem é que compra gado? Seu patrão. Quem é que está viajando para Morro de São Paulo, para isso, para aquilo outro? Para os Estados Unidos, para a Europa, quem? Saindo de cruzeiro. Patrão. Quem é que está estudando nas melhores faculdades? Filho do quê? Quem está entendendo, pastor? Chega de ficar proporcionando vida boa para esse patrão. Está na hora de você proporcionar uma vida boa para você e para toda a sua família. Chega de ficar enterrando o seu talento. Você pode chegar a lugares que você nunca imaginou chegar. Diga assim para o teu irmão: pare de enterrar teu talento. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Se você der um passo para fora do barco, Jesus ele vai fazer o impossível se tornar possível na tua vida. Mas a única coisa que você precisa é dar o primeiro passo. E o resto é com quem? O resto é com Deus. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Deus, ele vai fazer essa cidade ser impactada pelo pouco que você tem. Diga glória a Deus. Olha, pastor, quem tem pouco aqui? Fala assim com as mãos, faz a mão assim. Você tem o quê? Mas eu posso falar uma coisa para você? Faz assim, você que quer. Que vai receber essa profecia. Você tem pouco, não tem? Mas eu posso falar uma coisa para você? Esse pouco que você tem hoje vai impactar toda a Macaúbas. Esse pouco que você tem hoje vai impactar o estado da Bahia. Esse pouco que você tem hoje vai alcançar o Brasil. Esse pouco que você tem vai mudar a história da tua vida. É pouco, mas é o suficiente para mudar a história da tua vida. O homem de pequena fé alcançou coisas que ninguém nunca imaginou que ele ia alcançar. Um grão de mostarda moveu o quê? Um homem pequeno que saiu do ventre de uma mulher se tornou grande. É o grande rei. Diga glória a Deus. Você tem pouco, mas é o suficiente para mudar a história da tua vida, para mudar a história da tua família, para mudar a história da vida dos seus filhos. Glória a Deus. Olha aqui, pastor. Tem gente que por vergonha hoje está passando fome, está perdendo as oportunidades,
não está prosperando. Há pessoas que a vergonha dela é maior do que a sua fé. Olha para isso. A vergonha é maior do que o quê? Que a fé. E a vergonha está fazendo você enterrar seu talento. E eu posso falar uma coisa para você? Daqui a pouquinho, se você não abrir os olhos, você vai ser enterrado junto com o seu talento. Quem está entendendo, pastor? Você vai ser o quê? Qual é o solo mais rico aqui de Macaúbas? É a casa de Robinho? É o quê? Quem sabe dizer? Hã? É o quê? É o cemitério. Por que, pastor? O tanto de gente que enterrou seus talentos. Morreu e junto com elas o seu o quê? O seu talento. Quem está entendendo, pastor? Olha, pastor, não enterra seu talento não. Faz o talento se multiplicar. Diga glória a Deus. Não tenha vergonha. Os maiores testemunhos, os maiores empresários dessa obra começou vendendo água, começou vendendo geladinho. Tem uma baita de uma empresária hoje da Igreja Mundial, que no tempo da pandemia, a mulher vendendo máscara, hoje tem um patrimônio extraordinário. Por que isso, pastor? Porque ela foi fiel no pouco, sobre o muito ela foi colocada. Até quando você vai ter vergonha? Vergonha de vender água, vergonha de vender pastel, vergonha de vender fruta, vergonha de ir para cima. Vergonha, você sabe o que é vergonha? Eu posso falar o que é vergonha? Vergonha é você enterrar teu talento, isso é vergonha. Você sabe o que é vergonha? Vergonha é você pegar esse talento que você tem e enriquecer os outros. Quem está entendendo, pastor? Mas você usar teu talento para vender suas frutas, para vender pão, para vender água, para vender refrigerante, para vender geladinho, para vender picolé, para partir para cima, para invadir essas feiras, para invadir esses locais de festa, de vender lá seus hambúrguer, seus lanches, seus isso, seus aquilo. Isso aí vai mudar a história da tua vida. Vergonha é você enterrar teu talento trabalhando para os outros. É você morrer e enterrar o seu talento. Você não usar ele para mudar a história da sua vida. Isso sim é vergonhoso. Diga agora a Deus. Vai para cima. Nós temos hoje uma feira que tem gente de outro estado que vem para essa feira para vender aqui. Quem está entendendo, pastor? Nós temos uma cidade aqui que tem muitas oportunidades. Coisas que daqui que o pessoal nunca ouviu falar. Que se você trazer de fora vai se tornar o quê? Novidade, você vai arrebentar. Está na hora de você aproveitar o que é o. Eu te garanto uma coisa: vendendo fruta na feira você vai ganhar muito mais do que o teu patrão está te pagando. Vendendo roupa numa lojinha ou dentro da sua casa ou na feira, sei lá onde for, você vai ganhar muito mais do que isso que você está recebendo. E olha, pastor, o que você está recebendo não é o que você vale muito mais do que isso. Você vale muito mais, muito mais. Diga glória a Deus. Deus, Ele é com você. Olha aqui, pastor. Você sempre vai ser o próximo da vez, quando está usando muito o pouco que tem. Diga glória a Deus. Olha para isso aqui. Você sempre vai ser o próximo da vez, quando está usando muito o pouco que tem. Diga glória a Deus. Você tem pouco, mas o pouco que tem você está usando muito. Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar e vai te colocar sobre muito. Diga glória a Deus. Pode ter certeza disso. Pastor, só tem um pouquinho. É o suficiente para você chegar a lugares que você nunca imaginou chegar. Pode ter certeza. Olha aqui para mim. Tudo que Deus faz começa com pouco. Por isso que você está com pouco hoje, porque Deus escolheu você para começar algo grande. Diga agora a Deus. Sabe por que você hoje tem pouco? Estenda as mãos assim. Sabe por que você hoje tem pouco? Porque Deus te escolheu para te colocar coisas grandes na tua mão, em lugares que você nunca imaginou chegar. Mas para você alcançar, você tem que começar pequeno, você tem que começar no pouco. Fica de pé e dá uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, igreja.